Notícia urgente. Uma grande decisão foi tomada no Cruzeiro. Pedro Lourenço voltou atrás em uma decisão já tomada e surpreendeu ao demitir o técnico do Cruzeiro. A reviravolta pegou todos de surpresa nos bastidores da Toca da Raposa. Antes de mais nada, se você é cruzeirense de verdade, já se inscreve aqui no nosso canal de notícias do Cruzeiro e ativa o sininho das notificações. Faz isso agora, porque o que a gente vai contar aqui hoje vai fazer você repensar tudo o que você sabe sobre o momento do Cruzeiro. Essa notícia é quente, é recente, é bombástica, e pode mudar completamente o rumo do nosso time em 2025. Mas calma, não sai correndo ainda, porque o principal a gente vai revelar daqui a pouco. Então fica até o final, porque tem muita coisa que você precisa saber, torcedor celeste. Você, torcedor, já percebeu que o clima nos bastidores do Cruzeiro anda pegando fogo? Parece até novela, mas é realidade. E não é qualquer novela, é daquelas de prender o público do começo ao fim. A Raposa vive um momento de bastidores intensos, decisões inesperadas e viradas dignas de roteiro de cinema. E se eu te disser que o que aconteceu recentemente nos bastidores pode ser o ponto de virada que tanto esperamos para a temporada? Que pode mudar completamente o que imaginamos para o futuro do Cruzeiro? Pois é. Hoje você vai entender por que a torcida está em polvorosa. Uma reviravolta aconteceu, e não foi pequena. A notícia caiu como uma bomba. Literalmente. E ninguém estava esperando. Aquilo que parecia certo, definido, selado, de repente virou fumaça. Pedro Lourenço, o nosso Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, tomou uma decisão que está dando que falar e que, sem dúvida, já está entre os momentos mais polêmicos do clube neste século. E olha que não foram poucos. Tudo começou no fim do ano passado. A pressão em cima do técnico Fernando Diniz já era quase insuportável. O time não engrenava, os resultados no Brasileirão eram decepcionantes. E a cereja amarga do bolo foi o vice-campeonato na Copa Sul-Americana. O torcedor já não aguentava mais. A expectativa era de que ele fosse demitido ainda em dezembro. Mas aí veio a surpresa. Contra todas as previsões, Pedrinho decidiu manter Diniz. Foi um ato de confiança, um voto de fé. O empresário acreditava que dar continuidade ao trabalho poderia trazer frutos. E, por mais que muitos discordassem, respeitaram. Afinal, ele é o dono da SAF e conhece os bastidores como poucos. Só que o futebol não perdoa. E quando a bola rola, ela revela tudo. Dentro de campo, o Cruzeiro continuou sem alma. Faltava vibração, faltava intensidade. Faltava aquela gana de vencer que sempre foi característica das grandes equipes da Raposa. A torcida, que havia comprado a ideia da continuidade, começou a mostrar sinais claros de impaciência. Os jogos em casa deixaram de ser uma fortaleza e viraram palco de vaias e protestos. Era como se o time estivesse perdido, sem saber o que fazer com a bola nos pés, com atletas desconectados entre si e sem entender as ideias do treinador. Sem identidade. Essa talvez seja a palavra que melhor definia o Cruzeiro sob o comando de Fernando Diniz naquele momento. A proposta de jogo dele, conhecida por valorizar a posse de bola e a construção desde a defesa, simplesmente não encaixava com o elenco. Jogadores visivelmente desconfortáveis em campo, erros bobos na saída de bola, falhas defensivas recorrentes e um ataque apático foram minando qualquer esperança de evolução. A torcida começou a questionar se realmente valia a pena manter o treinador, mesmo com toda a fama e o respaldo que ele tinha no cenário nacional. O que se via em campo era um time confuso, preso a uma filosofia que não funcionava. Mas o que ninguém esperava veio logo em seguida. É aí que o negócio começa a ficar interessante. Porque não foi uma simples demissão. Foi uma decisão que, segundo fontes internas, mexeu com os bastidores como um terremoto. Teve jogador que não gostou, teve dirigente que comemorou. E teve torcedor que não sabia se chorava de alívio ou de preocupação. Afinal, uma troca de treinador em plena reconstrução de elenco é sempre um risco. E então, como num passe de mágica, surge o nome dele, Leonardo Jardim. O português, que já havia demonstrado interesse em trabalhar no Brasil, aceitou o desafio de assumir a Raposa. E olha, que decisão certeira! Em pouco tempo, o novo comandante já colocou ordem na casa, organizou o sistema defensivo, fez o ataque funcionar e, principalmente, devolveu a esperança para o torcedor. A torcida caiu nas graças do novo técnico. Leonardo Jardim começou a ser ovacionado nos jogos, nas redes sociais, nas ruas de Belo Horizonte. E não é para menos.
O Cruzeiro finalmente voltou a ter cara de time competitivo. O toque europeu de Jardim trouxe ao clube uma filosofia moderna, com mais intensidade, compactação e leitura de jogo. Mas não se engane. Apesar da melhora, ainda há muito a se fazer. E os bastidores continuam fervendo. Muita gente dentro do clube acredita que essa mudança no comando técnico foi só o primeiro passo de uma reformulação muito maior que está por vir. Uma fonte ligada à diretoria revelou, em off, que Pedrinho está preparando uma reestruturação pesada. E não estamos falando apenas de comissão técnica. Estamos falando de elenco, estrutura, departamento médico, base, tudo. Alguns nomes já começaram a ser cogitados como possíveis reforços de peso para o segundo semestre. E não são nomes quaisquer. Estamos falando de jogadores com passagem pela Europa, com experiência internacional, com bagagem de Libertadores. Só que, até agora, tudo tem sido tratado sob o mais absoluto sigilo. O que se sabe é que o Cruzeiro está disposto a investir. E investir pesado. E tem mais. De acordo com o torcedores.com, o desempenho de Leonardo Jardim nas próximas rodadas será determinante para a continuidade do projeto europeu dentro do clube. Se os resultados forem positivos, o técnico terá carta branca para comandar uma verdadeira revolução no elenco. Mas, se houver oscilação, bem, digamos que o ambiente por aqui anda exigente. Muito exigente. E, para quem acha que o episódio de Diniz ficou no passado, um detalhe curioso chama atenção. Após a demissão do Cruzeiro, Fernando Diniz não ficou muito tempo sem clube. Ele acertou rapidamente com o Vasco da Gama e agora tenta reerguer sua carreira em São Januário. Uma volta por cima que pode, quem sabe, render um reencontro explosivo em breve, quando Vasco e Cruzeiro se enfrentarem no Brasileirão. Você consegue imaginar o clima desse jogo? O técnico que foi contestado e dispensado enfrentando seu ex-time em um duelo decisivo. Já pensou se Diniz vence e ainda solta uma provocação no fim? Ou se Leonardo Jardim dá um baile tático e mostra ao Brasil por que Pedrinho fez a escolha certa? É disso que o futebol vive. E é por isso que a gente ama tanto essa raposa. Mas segura aí, porque a parte mais surpreendente ainda está por vir. Fontes próximas ao clube garantem que Pedro Lourenço está preparando um anúncio que promete parar Minas Gerais. E não é exagero. Estamos falando de algo que pode mudar tudo. Literalmente tudo. Há rumores de uma parceria internacional em negociação. Uma aliança estratégica com um dos maiores clubes da Europa, visando intercâmbio de jogadores, investimento em estrutura e, quem sabe, até uma parceria para revelar talentos da base. O nome do clube europeu? Isso ainda está sendo mantido a 7 chaves. Mas os bastidores garantem que é algo grande. Muito grande. O projeto, segundo apurou o site torcedores.com, já está em fase avançada de conversas. E se tudo se confirmar, prepare-se. O Cruzeiro poderá viver uma nova era. Uma era de protagonismo, de conquistas e de volta ao topo do futebol sul-americano. Por isso, torcedor, não desgruda desse canal. Porque o que vem por aí pode ser histórico. E a gente vai contar tudo, tintim por tintim. Aqui é o seu lugar. Aqui é o seu canal. Aqui é o nosso canal de notícias do Cruzeiro. Então já sabe, né? Se inscreve agora, ativa o sininho, compartilha com aquele amigo cruzeirense fanático e comenta aqui embaixo. O que você achou dessa mudança? O que você espera do Leonardo Jardim? E, acima de tudo, você acha que o Cruzeiro finalmente está no caminho certo? Vamos debater. Vamos agitar essa torcida. Porque a raposa acordou e promete rugir alto.